ótima segunda-feira para todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal do Livros Apócrifos. Hoje eu tenho uma informação muito importante para passar para vocês. Informação essa que, infelizmente, muitas pessoas evangélicas e talvez você não saiba que existiu essa informação e como aconteceu das doenças entrarem no mundo. Você sabe, né? Hoje eu vou falar sobre duas coisinhas para você entender direitinho e tirar do cunho religioso. Eu vou falar sobre o jejum, né? Eu sempre falo sobre o jejum. O que eles colocaram de religioso no jejum que você não sabe, né? Ou que talvez você desconheça, mas nós vamos esclarecer aqui para todos vocês. Então, fique conosco, não saia daí, fique grudadinho na tela, porque algo muito importante. Esse livro aí que você está vendo aí, ó, é a Bíblia Apócrifa. É Bíblia Apócrifa. São os livros que foram retirados do cânon da Bíblia pelos concílios da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas não vamos questionar isso, não. Eu vou contar a história para vocês de que quando Adão foi expulso do paraíso, você sabia que ele recebeu de brinde, digamos assim, né, de prêmio, 72 tipos de doença, gente. Então, Adão não tinha doença. Gente, Adão, nosso pai, ele não tinha doença. A doença não entrava no corpo dele. Qualquer doença. Ele era autoimune a qualquer doença. Mas ele cometeu um erro. Ele perdeu a proteção. Porque quando você está sob a proteção do pai, doença nenhuma chega na sua vida. Doença nenhuma, doença alguma. Entenda isso direitinho. Gente, isso é uma orientação que nós pegamos do livro Apócrifo. Então, essa orientação está no livro Apócrifo de Moisés, Apocalipse de Moisés, na página 3. Vocês podem baixar essa Bíblia aí, 0800, gente, é de graça. Vocês não precisam pagar nada. Entra aí no seu buscador, no Google, e digita ali, ó, Bíblia Apócrifa grátis. Leia lá, pega lá, Bíblia Apócrifa grátis em PDF. Os senhores vão baixar essa Bíblia aqui. Lá no capítulo 3, olha o que está sublinhado, tá? Olha o que eu sublinhei aqui para vocês. Preste atenção, hein? Eu vou contar essa passagem aqui, mas olha só, ó. Essa história aqui, quem está narrando ela é Eva, tá bom? Eva estava contando para os filhos dela sobre essa história. A história de como eles, quando saíram do deserto, ou do paraíso. Deserto, ó. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Aí, vocês sabem, já conhecem essa história, não preciso repetir ela para vocês, mas é bom a gente sempre falar, né? Quando Eva pecou, que ela comeu o fruto da desobediência, e eu vou te explicar por que a Eva comeu o fruto da desobediência, estamos comendo fruto até hoje da desobediência, porque o fruto da desobediência continua no mundo. Só que ele agora é espiritual, mas nós vamos mostrar para você o que é o fruto da desobediência. Deixa eu ler a passagem e eu explico para vocês. E Deus veio a nós cheio de ira. Gente, Yahweh não se ira, tá, pessoal? Yahweh não é um humano. Yahweh é o nome, o verdadeiro nome do Criador do céu e da terra. Ele não se ira. Mas digamos que ele tenha se irado. O soberano chegou ao paraíso, colocou o seu trono no meio dele. Olha só, isso aí é Adão e Eva narrando para os seus filhos. Colocou o seu trono no meio do paraíso. Então chamou-me com uma voz terrível. Adão! Adão, onde estás, Adão? Por que motivo te escondestes de mim? Pode uma casa ocultar-se do seu construtor? E ele falou-me, por teres descumprido o meu pacto, eu enviarei 72 pragas sobre o teu corpo. Eu enviarei 72 pragas, ó. 72 pragas sobre o teu corpo. Dali para cá, gente, o homem passou a não ser mais a mesma coisa. Adão foi tirado do paraíso e como brinde ele recebeu, né,
por desobedecer, 72 pragas sobre o seu corpo, 72 doenças sobre o seu corpo. Denilson, o que você quer dizer com isso? Eu vou ler mais versículos bíblicos e vou mostrar algumas fotos para vocês. E nós vamos falar, dentro desse mesmo contexto aí, vamos falar sobre o jejum, que vocês aprendem na Igreja Católica, né, que você aprende também na sociedade. Qual é o verdadeiro sentido do jejum? Então nós vamos entender o seguinte, que quando Adão recebeu essas 72 pragas, sabe o que aconteceu, gente? Ele perdeu o brilho que Adão tinha. Adão tinha uma luz, e essa luz não permitia que germes, bactérias desse planeta entrassem no corpo de Adão. Vermes. É isso que eu estou te falando, vermes, verme mesmo, verme. Os vermes que entraram, os vermes, eles são parasitas, que eles estão dentro de você e dentro de mim. Toda pessoa tem verme, todas elas. Por mais que ela tome remédio, né, mas ela tem verme. Agora, quando esses vermes aumentam muito dentro do corpo da pessoa, então ela desenvolve algum tipo de doença quase incurável. Por isso que esse livro é interessante, que lá na frente, o Adão pede para pegar algumas ervas aromáticas de dentro do paraíso. E essas ervas, elas servem para curar o homem. Por exemplo, os vermes, eles não gostam de ervas amargas. Os vermes não gostam de ervas amargas. Qualquer erva amarga que você tomar, você estará lutando contra esses vermes. É sério que eu estou te falando. E o cominho, o coentro, o alho, a cebola, o açafrão, todas essas iguarias, que vocês não sabem o pé de onde veio esses frutos, veio do paraíso. Para auxiliar o homem, olha como é que o Pai é tão bom. Ele mesmo falou, mas ele mesmo deu os mecanismos para você se defender contra esses vermes. Não tem nada espiritual aí não, gente. Aí eu estou te falando de matéria. Praga na matéria, nessa matéria aqui, nessa carne, ó. Essa carne aqui. E as ervas e os chás, eles estão aí. Por que foi criado a farmácia, a farmaqueia? Né? A farmácia foi criada por causa disso. Aí, vamos lá. Vamos lá, que a coisa é muito séria e eu tenho muita coisa para falar a respeito disso. E você vai analisar junto comigo. Preste atenção. Então, quando Adão perdeu o brilho, ele perdeu a proteção divina. Essa proteção, ela envolvia as células de Adão, envolvia as mitocôndrias de Adão, envolvia todo o sistema imunológico de Adão, gente. O sistema imunológico de Adão, ele era diferenciado porque ele estava com a proteção divina, que não deixava Adão se envolver com o meio ambiente. Ele vivia aqui, mas ele não estava envolvido com o meio ambiente, ele era isolado do meio ambiente. Tem até um filme que passou muito tempo, né, na televisão, vocês viram, um menino que ele tinha um problema de deficiência imunológica. Então a mãe dele comprou uma bolha e colocou ele dentro de uma bolha de plástico para ele não podia tocar em ser humano. Não sei se vocês já viram esse filme. Queria até ter um pedacinho de vídeo aqui para poder falar com vocês. Assim era Adão. Ele estava imune a toda doença. Adão não sentia dor de cabeça, dor de ouvido, dor de dente. Adão não tinha diabetes, não tinha câncer. E Adão não tinha doença alguma, gente. Adão não tinha doença alguma. Mas ele pecou. Ele perdeu o brilho, ele perdeu a divindade. Ele saiu do estado onde ele estava. Porque a doença, ela só ataca a matéria. A doença não ataca o espírito, a doença ataca a matéria. Doença não pega no espírito. A doença que pega no espírito chama-se depressão. Pega na alma, não no espírito. O espírito não fica doente. Gente, o espírito não adoece, ok? Porque o espírito é o fogo, fôlego de ar, e o fôlego de ar não adoece. É simples assim a conversa. E Arro falou para Adão, por descumprir o meu pacto. Ele descumpriu. Então, ele perdeu a proteção do Pai. E aí, o corpo, que era um corpo celeste, passou a ser um corpo humano. Passou a ser um corpo oriundo da terra. E oriundo da terra, todos os males que tivesse na terra ia pegar em Adão. E foi o que aconteceu. Aí ele falou aqui, ó.
Enviarei 72 pragas sobre o teu corpo. A primeira praga é dolorosa, é dor nos olhos, dor nos olhos. Segunda praga dolorosa, pressão no ouvido. E assim, uma após outras, elas virão sobre todos os teus membros. Então, sobre todas as partes do corpo que nós temos, nós sofremos o que nós chamamos de oxidação das células. Nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo. Nós nascemos e vamos morrer. Mas o Pai não criou o homem para nascer nessa matéria e morrer. Você sabia disso? Ele fez o homem para viver de 1000 em 1000 anos. Então, uma informação que você tem que saber. De 1000 em 1000 anos. De 1000 em 1000 anos, o homem, Adão, e a sua descendência iria tocar na árvore da vida. Comer o fruto da árvore da vida. E o fruto da árvore da vida ia rejuvenescer todo o homem. Era esse o plano do Pai. Durante 7000 anos, ele iria fazer isso. Aí no 7º ano, 7.000 anos, depois que passasse pela aprovação ou pelo teste, o homem, sim, estaria definitivamente com a matéria-prima livre da tentação do pecado e assim o Pai destruir a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal que fez o homem, que fez com que o homem desobedecesse ao Altíssimo. O homem queria ser mais do que o Altíssimo, ele queria ser Deus. Quer ver como é que ele queria? Foi a ambição da Eva de querer ser igual ao Pai. Ela achou que por ela ter uma natureza divina e o Adão ter uma natureza divina, eles não deveriam obedecer. E isso foi muito sério para eles. Vamos ver? Vamos ver. Essa passagem aqui está no livro apócrifo, Apocalipse de Moisés, na página 3. Olha aqui, ó, página 3 aqui, ó. Vou aumentar para vocês verem, ó. Página 3, ó. Página 3. Ok? Agora vamos a outra informação mais importante. Olha lá. Olha aqui, ó. O que aconteceu? O que aconteceu para que o homem recebesse essas doenças? O Satanás, o Ra-Satã, pediu para Eva fazer um juramento. Você sabia? Ele pediu para o Adão. Lembra que eu fiz o vídeo do Adão? Que Adão ele fez um pacto com o capeta? Ele fez o mesmo pacto com a Eva. Ele fez o mesmo pacto com a Eva. Olha aí, ó. Ele fez a Eva jurar que ela não... Porque a Eva, gente, foi ela que tocou na semente do bem e do mal, no fruto. Foi ela que tocou. Então ela deveria ter o caráter e a personalidade de quando chegasse perante Adão, eu comia a parada, mas não come não. Só eu assumo. A maioria das pessoas não tem isso, né, pessoal? Caráter de assumir. Não, fui eu que errei. Isso é muito digno das pessoas. Não, fui eu que comi. Líderes não admitem erro. Eles não admitem erro. E a Rúshua veio na contramão para mostrar que nós temos que admitir nossos erros, os nossos fracassos. Então, com que juramento, a Eva falou para o diabo, para a serpente, com que juramento eu devo jurar? Mas o que é do meu conhecimento, disso eu te direi, falando para o Satanás. Eu juro pelo trono do Senhor. Olha, ela jurou, gente, pelo trono do Pai, pelos querubim, pela árvore da vida. Ela jurou pela árvore da vida, que eu darei de comer também ao meu marido. Ela prometeu para o diabo que ela ia dar. Ela fez um pacto com o diabo, que ela ia dar a semente para o marido. E foi por causa dessa semente que a doença entrou no mundo. E a mulher sentiu dor para ter filhos. Vamos lá, vamos lá. Tão logo ela obteve de mim o juramento, aproximou-se da árvore e subiu. E então inoculou na fruta que me estendia, para provar o veneno da transgressão e da cobiça. O desejo é sempre o começo de todos os pecados. O desejo é sempre o começo. Gente, isso aqui é muito sério, ó. O desejo é sempre o começo de todos os pecados. Olha aí, olha aí, olha aí. E qual o desejo que o homem tem? O desejo de ser igual ao Pai, de ter muito conhecimento. Esses caras que estão no CERN, esses caras que estão descobrindo a partícula de Deus, esses caras que estão inventando um montão de coisa aí que vocês sabem, que eu não posso falar aqui, por causa de retaliação, né? Porque nós temos censura agora no país, incrível, né? Uma coisa dessa, temos censura. Esse conhecimento que o homem está tendo agora, que está avançando e que vai avançar muito mais, né? Vai ter muitos conhecimentos que o homem vai adquirir, não era para o homem estar usando dessa forma como ele está usando agora. Foi
A ambição de Eva e o juramento que ela fez para o Satanás, Ra-Satã, que fez com que ela levasse o seu marido à corrupção e a perder a luz que protegia ele, tomar de graça 72 tipos de doença. Por isso que muitos judeus não gostam de mulheres, né? Por isso que existe essa verdadeira caça à bruxa, né? A bruxa, a mulher, as pessoas não sabem, né, qual é o sentido, né? Vem do feminicídio, de muitas mulheres sendo mortas por homens, o homem agredindo a mulher, porque isso já vem, é um ranço que vem hereditário, né? De muito tempo, né? A falta do perdão, né? Mas vamos em frente. O assunto aqui é sobre doenças e como se tratar de várias doenças, gente. Eu vou te explicar a parte espiritual, aí vem vibração, vem como a doença chega na sua vida, para a doença entrar, para o verme entrar no seu organismo, entenda isso, para o verme começar a ter muita força dentro de você, que todos vocês têm verme, você precisa estar com a sua vibração baixa, você tem que estar de baixo astral, você tem que estar com depressão, com opressão, preocupado, né, aflito, você tem que estar pensando, o seu sistema imunológico ele sofre quando a sua cabeça tá ruim, o seu pensamento tá ruim, você está pensando um montão de coisa, muita dívida, que esse sistema, quem foi criado, foi o próprio Ra-Satã que criou esse sistema, para que o homem viva preocupado. A pré-ocupação, já estou dizendo a palavra, pré-ocupado. Você está ocupado antes de acontecer o problema. É que nem a pessoa ansiosa. Toda pessoa ansiosa, ela está vivendo no futuro. Ainda nem começou. Olha só como é que é uma questão de cabeça. Não aconteceu ainda, mas a pessoa está ansiosa para aquilo. Ela está achando que aquilo vai acontecer, ela não espera a hora. Ela treme a perna, ela é uma pessoa que tem problemas, distúrbios neurais muito forte. Uau, Denilson, como é que você sabe de tanta coisa assim? Gente, é só ler. É só ler isso aqui, ó. Aqui tem informações. Então o Satã pediu para Eva jurar para ele, assim como Adão pediu juramento, Satã pediu também para Eva. Aí ele se inoculou na fruta e me estendia para provar o veneno da transgressão e da cobiça. Transgressão e cobiça. O desejo é sempre o começo de todos os pecados. O desejo é sempre o começo de todos os pecados. Você tem que desejar para pecar. E não, você não, eu, fala de mim, fala do garotão aqui. Gente, se você é uma pessoa que não consegue ser fiel, você não consegue ser fiel, você não consegue parar de mentir, você não consegue falar de palavras de braço de calão, você não consegue parar de adulterar, você não se controla. O que você tem que fazer? Aonde está o problema? Eu vou orar, vou fazer jejum para isso acabar. Não, não é isso. Os evangélicos ensinaram isso para você. Não é isso. Primeiro você tem que conhecer a verdade. E qual é a verdade que você está conhecendo? Que o desejo vem... Em todo ser humano tem desejo. O próprio Messias falou, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Gente, tem tanta coisa para eu poder falar para vocês através desse texto aqui. O desejo é o começo de todos, não é de pequeno, de todos os pecados. E os nossos cinco sentidos nos levam à perdição. Você sabia disso? Você sabia? Os nossos 5 sentidos. A visão, porque a porta de entrada da sua vida espiritual está nos seus olhos. Você sabia disso? Que a porta de entrada está nos seus olhos? Vamos supor que você trabalha numa empresa, vou dar só um exemplozinho aqui básico para não seguir, né? E o seu patrão, você está lá no escritório, o seu patrão, para te testar, ele deixa no dia 26, 23, do dia 23 e 26, ele deixa R$100 de bobeira, assim, ó. Você entra lá, tá você sozinho no escritório, tá R$100 lá em cima lá. Aí você tá precisando comprar leite, comprar pão, comprar feijão, comprar arroz, comprar um remédio. Você precisa, o dinheiro tá lá. Aí você vê, você está trabalhando, você olha para o lado, não tem câmera te marcando, tá lá o dinheiro lá. Você viu. Quando você viu, gerou uma imagem na sua cabeça. Isso eu estou te falando só de gente. Você pode pegar todos os exemplos da sua vida aí.
Denilson, e o que tem nisso? O que tem nisso é que você vai cometer algo, quando você chega a subtrair alguma coisa de alguém, é furto, tá, pessoal? Não é roubo. Roubo tem que estar com arma, é furto. Eles colocaram inventaram que roubo é uma coisa e furto é outra. Você vê lá o dinheiro e você pega. Você pegou R$100, pegou, botou no bolso, ninguém viu. Legal, né? Ninguém viu, tá no teu bolso, pô, é meu. Só que o chefe, o teu patrão, o dono, sabe que ele fez um teste com você. Para ele, aqueles R$100 não é nada. Ele quis ver de você a sua fidelidade e a sua honestidade. Como tem pessoas que acham carteira cheia de dinheiro e devolve, vocês cansam de ver isso aí na mídia, e acham que isso aí é uma coisa, né? Isso tem que estar, isso deveria ser obrigação, não a pessoa ser como herói, achou uma carteira cheia de dinheiro, uma bolsa cheia de dinheiro, devolver. A primeira coisa que fala, é otário mesmo, ela tá devolvendo tudo, não é assim que as pessoas falam, não é assim? O desejo é sempre o começo de todos os pecados. Nunca esqueça disso, gente. Eu também não tenho que esquecer disso. E o pecado gera a morte. Adão comeu fruto, pecou, gerou 72 tipos de doença no corpo dele. E ele morreu por causa dessas doenças. Ele morreu, a carne morreu por causa das doenças. A sua carne só morre por causa da sua gula, da sua boca, o que você come. Você é o que você come. Se você come veneno o dia todo, você está matando o teu corpo. O pecado, o desejo é sempre o começo dos pecados. Vai por mim, hein? Vai por mim que o negócio é sério, hein? Tô te dando um bizu, uma ideia. Aí a Eva está dizendo assim, eu dobrei meu chão, colhi fruta e comi. Na mesma hora, abriram-me os olhos e eu conheci. Estou despojada da honestidade que me envolvia. Ela estava com uma inocência, mas quando ela comeu o fruto, ela viu que ela estava peladinha da Silva Xavier. E aí, você sabe, né? Se eu ficar aqui sem camisa, de peito de fora, então de cuequinha, fazendo aqui um vídeo, o que eles chamam de dizer? Depravado. Ah lá, tá se mostrando. Não é assim? Se a mulher ficar com os peitos de fora, não é isso? Que as mulheres não estão depravadas, não estão demonstrando a sua nudez? Não é isso? Não é o pecado que está na cabeça das pessoas? Ok? Certo, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu desligar aqui as pessoas estão mandando mensagem, aí eu acabo recebendo muitas mensagens e não é para receber mensagem agora, né, gente? Eu tô no meio da gravação e aí a gente acaba tendo informações. Estamos com 22 minutos. Eu fico olhando pro tempo ali. Por mim, eu fazia vídeo de 50 minutos, mas são tudo informações, gente, que é muito. Vocês gostam quando eu faço vivo? Coloca aí no descrição. Pô, Deus, não se importa com horário, não. Não se importa com tempo, não. Eu tô aqui para ouvir. E é para você. Eu não tô te ensinando nada, não, tá, pessoal? Você tá só refletindo comigo. A gente tá pegando um pedaço da Bíblia, da Bíblia apócrifa, e estamos refletindo. Nós estamos analisando isso. Isso daí você está meditando. Meditar é você pensar, gente. É você ter que pensar. Então você está me dizendo, Denilson, que todas as doenças que existem no mundo vieram por causa do pecado de Adão e Eva. Isso que eu estou te falando. Câncer, AIDS, tudo por causa do homem. Todas as doenças são por causa do homem. E elas têm cura? Algumas têm, outras não. Dependendo do tamanho do pecado, você pode ou não reverter essa doença que está na sua vida. Qualquer um, diabetes, câncer, sífilis, AIDS, qualquer doença. Adão não foi feito com doença, gente. A nossa matéria foi feita para não morrer. Mas por causa do pecado, mais uma vez, nós estamos sujeitos à doença. Aí Eva colheu lá o fruto lá e comeu. Então ela reconheceu que ela estava despida primeira coisa que ela fez, da honestidade, gente. Não tem nada de santidade, da honestidade. Ser honesto é o primeiro item que você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer. Você tem que ser honesto. E nesse mundo corrupto, uma das coisas que é mais difícil de acontecer é a honestidade. Estou despojada da honestidade que me envolvia. Chorei e disse, por que assim me iludiste? Estou privada da glória da qual me revestia. Deplorei também um juramento. Ela fez um juramento.
Ela, porém, desceu da árvore, a cobra, né, a serpente, vamos dizer assim que foi da árvore, né, tornou-se invisível. Eu procurei pelas folhas na minha área para esconder as minhas vergonhas, mas não encontrei em nenhuma das árvores do paraíso, pois quando comi, todas as árvores da minha parte desapareceram. Aí Eva passou. Aí Eva comeu o pão que o capeta amassou. Olha aqui, ó. O que vou te dizer? Comer do fruto da árvore que Deus nos proibiu de comer, ficarás igual ao vosso Deus, igual a Deus. Foi assim que a serpente enganou a Eva. Come aqui que você vai ser igual, conhecimento. Você vai conhecer, você vai ser igualzinho. Cobiça, olho grande, usura, inveja. Por que as pessoas fazem pacto com a Satã? Porque elas querem poder, elas querem a glória, elas querem dominar, elas querem ser melhor do que as outras. É por isso que ela come. O pai então disse, eu tenho muito medo de que Deus vá... Ela disse então, eu tenho muito medo de que Deus vá contra mim. E retruquei. Aí a cobra falou, não tenha receio. Tão logo se tiverem comido a fruta, reconhecerás o bem e o mal. E não demorarei muito a convencê-lo. Então o Satanás ele entrou no corpo da Eva, gente. Quando ela comeu o fruto, Satanás entrou no corpo da Eva. E aí ela, possuída, foi até Adão e fez com que Adão pecasse também. Essa página 11, tá? Livro Apocalipse de Moisés. Agora vamos lá. Essas são as verminoses que entraram no homem. São as verminoses, os vermes. Todo ser humano tem verme no corpo. Todo ser humano. Essas verminoses que estão aqui, elas entraram pelos pés de Adão. Adão não sabia o que era verme. Ele não tinha verme, não tinha parasita no corpo dele. Estou te falando claro para você, não tinha parasita nenhum. Essas são as verminoses. Vamos ver as verminoses? Olha aí, ó. Quais são os tipos de verme? Tem... Vou falar das mais comuns que eu conheço. Oxyciure, né? É Oxyciure, se eu não me engano. Tem a solitária, né? Deixa eu ver o nome dela. Se tem o nome dela aqui. É Tênia, Oxyciure. Deixa eu ver os nomes. Eu não gravei o nome, não. Mas as principais verminoses são ancilostomose, que é o amarelão, as caradíase, que são as lombrigas, que muitas pessoas têm, quando não tem aquela lombriga grandona, branca, tem aquelas pequenininhas, coçam pra caramba, eu já tive delas. Ó, esquistossomose, barriga d'água, filariose, gardiase, que são esses vermes grandão, oxuirase, teníase e cistercicose. Esse é o nome. Cistercercose. Não sou da área de medicina, mas esse aqui eu peguei no Google para saber as doenças referentes às lombrigas e aos vermes que estão dentro de nós, gente. Os vermes estão aí dentro da sua barriguinha aí, ó. Teu estômago faz ronca. Teu estômago ronca. Tem gente que se fala que isso não é nada, não. Isso é o barulho do suco gástrico que faz... Será? O que você acha? Eu não sei, eu sou suspeito para falar sobre isso aqui, gente. Não sou da área, não, tá? Por favor. Agora vamos falar de uma parada que os evangélicos, os católicos, eles levam muito para a área religiosa, tal do jejum. O que é o jejum, Denilson? Para que as pessoas fazem jejum? Aí tem o doutor Alair Ribeiro, que ele fala muito bem sobre o jejum. O jejum, gente, que a Ruxa fez foi para matar os vermes que estavam dentro do corpo dele. Porque os parasitas, eles podem receber, entenda, os parasitas vermes, eles podem receber espíritos malignos. E os parasitas podem falar, se você quer saber. Você está assustado? Você está assustado que eu estou te falando? Mas fique assustado. Os parasitas podem falar. O Satanás, os anjos caídos e os demônios não podem te possuir. Eles possuem os vermes. E com os vermes, eles podem ir para o seu... Lembra que teve um médico falando sobre a cura gay? Lembra disso? Que foi muito cachado. Todo mundo falou que isso era loucura. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se os vermes forem para o seu cérebro, isso é muito sério que eu estou te falando, ele pode controlar a sua vida. E nós temos 2 cérebros, sabia? Você sabia disso? Nós temos 2 cérebros? Não, tem 2 aqui divididos no meio, mas tem um cérebro que se chama seu estômago.
O seu estômago, ele é responsável, escuta o que eu estou te falando, para digerir o alimento e transformar esse alimento em energia. E a energia que vai conduzir todo o teu corpo. E o nosso corpo, basicamente, é feito de energia. Nosso espírito é dotado de energia. Vocês estão começando a entender o que eu estou falando? Então, quando o Messias fez aquele jejum, que nós vimos lá de 40 dias e 40 noites, ele fez uma autofagia. Ele matou um montão desses vermes que estava nele, devido à comida. Devido o verme está na água, na comida. O verme está, o parasita está na terra. Por isso que nós temos que se higienizar. Você sabe quando a pessoa vem a óbito, ela vem se desencarnar, quem come o corpo das pessoas são os vermes que estão dentro dela, gente. É só você começar a imaginar. Morreu. Pode ver que agora ninguém enterra mais na terra, bota na tumba. E quem é que destrói? Antigamente achava, não, olha só como é que antigamente tinha uma cabeça tão ruim, né? Não, porque tem que enterrar, porque na terra tem um tipo de minhoca ou de verme que come a carne. Não é, gente. As bactérias, os vírus e os vermes estão dentro de você, dentro de mim. Nós estamos cheios desses bichos. Por isso que a sua alimentação é importante. Por isso que o jejum intermitente é importante. Por que serve o jejum? Jejum, basicamente, jejum intermitente, ele alterna o período de jejum de uma alimentação. Ele controla a alimentação que você come, porque o que você come está contaminado. Apesar de ser conhecido por uma dieta, ele está mais para uma estratégia alimentar, que consiste em passar um período, geralmente de 12 a 36 horas, sem nenhum tipo de alimento. Os senhores estão entendendo agora, os senhores evangélicos, os senhores cristãos? Por que é que os senhores têm, nós, todo mundo, evangélico, não evangélico, ser humano, tem que fazer jejum intermitente. Por quê? Porque as suas mitocôndrias, os seus leucócitos, os seus bastonetes, o seu sistema imunológico, o seu sistema, ele tem que ter um período para descansar, para a mitocôndria chamar mais energia para dentro dela, para combater essas mazelas que nos atacam por dentro. São espíritos que nos atacam dentro, há uma guerra dentro da gente. Aí você não quer morrer, né? Por isso que você corre. Quando você corre, você produz energia, sangue circula, você faz exercício, porque o Pai ele é tão inteligente que ele deu muitas formas de você fazer com que o teu corpo crie, deixe o seu sistema forte, para você viver um pouco mais, porque o tempo já foi dado para você e para mim. Denilson, você é sensacional. Eu amo você falando, cara. Eu também gosto de eu falando. Então, quando a pessoa faz jejum, e você tem que fazer jejum, eu tenho que fazer jejum, quando a Bíblia fala assim, há tipos de demônio que só sai com muito jejum e muita oração, oração está ligada à nossa glândula pineal. Ela baixa a sua frequência, ele estabiliza a sua frequência fica na frequência do Pai. Existe uma frequência que o Pai está, que o Pai é energia. E essa energia da frequência vai fazer com que todo o teu corpo vibre. E o seu corpo vibre, vibrando tão forte, esses germes que estão dentro de você não vai tomar conta do teu cérebro, da tua vida. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando, gente? É muito fácil isso. Os senhores entenderam o que eu falei? Entenderam? Amores, meus queridos, jovens, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Comente aqui, faça o seu comentário. Eu tenho o prazer de ouvir e ver os seus comentários. Se você, Denilson, não tinha esse pensamento, pois é, mas agora você vai ter. O jejum, principalmente o intermitente, é para combater vermes, vírus e bacilos. Pesquisa aí, doutor Alair Ribeiro, sobre jejum. Para que serve o jejum? E a oração? Para que serve a oração? A oração é para você entrar na frequência do Pai. E a frequência do Pai é a única forma de você controlar as bactérias que causam uma série de doenças, porque você está sendo bombardeado através da sua boca. Você come,
se você come só besteira, se você bebe só refrigerante, você não foi feito para beber refrigerante. O pai não fez lá uma fábrica de refrigerante para você beber, ele fez água. Ele fez água. Nosso corpo é constituído, maior parte de quê? Água. Então beba água. Beba água. Água limpa, porque eles também estão contaminando a água. As bactérias e os vermes estão entrando em pessoas e usando as pessoas. Parece loucura que eu estou te falando, né? Olha aqui, ó. Agora vem uma parte legal. Tá vendo esse bichinho aí? Bonito ele, né? Eu acho o porco bonito, gente. Olha só, nem bonitinho o porco. Eu vou te contar uma história aqui rapidinha do porco. Pode ser? Você tem paciência para me ouvir? Olha o porco aí, muito bonitinho, cara. Eu acho ele bonitinho, o porco. Pra quem torce aí pelo Palmeiras, né? Eu acho que o símbolo do Palmeiras é o porco. E a Rúshua não é Jesus, tá, pessoal? Vocês sabem. E a Rúshua cura um endemoniado gadareno. Agora você vai entender, ó. E a Rúshua e seus talmidins, versículos 1, capítulo 5, versículo 1. Chegaram ao outro lado da terra de Gerazim, e assim que a Rúshua saiu do barco, veio um homem vindo do cemitério, um homem possesso por espíritos imundos, a qual tinha sua morada, no versículo 3, a qual tinha sua morada no túmulo. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente, nem corrente, porque a pessoa possessa, ela tem força de 10 homens, tá, pessoal? Quanto mais verme você tem, mais sujeito a demônios você está no seu corpo. O qual tinha uma sua morada nos túmulos, ninguém conseguia prendê-lo, nem com ferro, mas ele quebrava tudo, ninguém conseguia dominá-lo. Versículo 5. Passava de dia e de noite andando entre os túmulos e pelos montes, gritando e se ferindo, de propósito com pedras. Ao ver a Rúshua de longe, correu e prostrou-se de joelho diante dele. No 7. E clamando em alta voz, disse: "Que quer comigo, ó Yahushua? O que quer comigo, Yahushua?" O Espírito falou: "Filho do Eterno, eu imploro em nome do Eterno, não me castigue." E ele disse a isso porque Yahushua havia ordenado. Versículo 8, ele disse isso porque Yahushua havia ordenado: "Espírito imundo, sai desse homem." Aí ele disse: "Somos muito." Perguntou o Yahushua: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muito." Aí ele continuou implorando a Yahushua para que não expulsasse para fora daquela região. Estava passando por ali um monte de grande quantidade de porcos. Entendeu o porco agora? Versículo 11. Estava passando por ali uma manada de porcos. E os espíritos imundos imploraram a Yahushua, dizendo: "Permita-me que entremos naquele porco." E ele permitiu. Então os espíritos imundos saíram daquele homem e entraram nos porcos, e toda aquela vara, cerca de 2.000 porcos, se precipitou no despenhadeiro e caiu no lago e se afogaram. Gente, por que é que o Espírito pediu para entrar nos porcos? Você sabe dizer? Por que o Espírito pediu para entrar? Por que o Espírito pediu para entrar nos porcos? Você sabe dizer? Qual é a carne mais carregada de verme que nós conhecemos? A carne do porco. Mas não é por isso não. É porque o porco, somente o porco, ele tem um verme chamado tênia ou solitária. E se nós comermos a carne do porco crua, ou mal cozida, ou mal passada com esse verme, se ele entrar dentro de nós, e tem pessoas que já morreram disso, esse verme pode crescer para mais de 2 metros de altura. Ele come tudo que você come. Ele vai te matar de fome. Ele vai arrancar sua energia. Por isso que os demônios entraram nos porcos, gente. Uau, Denilson! Cara, eu nunca tive essa explicação. Mas agora você está tendo essa explicação. E para finalizar, no livro de Romanos 6. Olha aqui, ó. Vamos voltar para o Adão. O salário do pecado. O salário do pecado. Lê aí, lê aqui comigo, lê aqui, gente, lê aqui, ó. Tá bem claro. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Esse foi o salário de Adão. Pecou, perdeu, nós perdemos, todos nós, você, eu,
Uma das coisas que as pessoas vão para academia, vão lutar, né? Tomam um remédio, tomam, como é que se diz? Complemento alimentar, creatina. Todo mundo não quer, ninguém quer morrer, ninguém quer. A vida é boa, a vida é bela, mas vocês têm que cuidar da parte espiritual. Não adianta você levantar peso, não adianta você correr, levantar cedo, não adianta você fazer check-up no hospital. Não vai adiantar se você está pecando. Esse é o canal DRM. Você quer ouvir mais? Quer ouvir mais? Quer? Eu vou te convidar para hoje à noite você estar conosco. Hoje à noite eu quero te convidar para estar conosco a partir das 19 horas. Eu quero você. Eu quero você. Nós temos muita coisa para falar para você. Ó, deixa o seu like. Se inscreva no canal, por favor, gente. Se inscreva no canal. Me ajuda a alavancar isso aqui, porque isso é informação muito legal para todas as pessoas. Tem muita gente enganada nesse mundo, tá bom? Eu poderia falar muito mais, mas vou ficar por aqui. E a Roxa abençoe vocês. Tchau.